Sabe aquela sensação de que o mundo chegou num ponto crítico? E se a gente pudesse resumir tudo isso numa única frase? É exatamente o que vamos analisar aqui. Uma declaração bem direta que fala sobre um ponto de ruptura. A ideia é a gente mergulhar em cada palavra para sacar qual é a real mensagem por trás desse grito. Olha só a frase, é pesada. O mundo gritava por justiça. Milhares de anos de orgulho, guerras e silêncio diante do sagrado chegaram ao limite. Presta atenção nos pilares dessa ideia: orgulho, guerras e silêncio. São esses três elementos que, segundo essa análise, nos trouxeram até o limite. Então, bora começar a seguir essa trilha e ver onde ela nos leva. Então, o ponto de partida é esse, o grito por justiça. E a primeira coisa para entender é que esse grito não é de agora, sabe? Não é uma coisa de hoje. A ideia é que ele é um clamor coletivo, um resultado de um desequilíbrio que vem, se acumulando há milênios. É como se o peso de toda a história tivesse vindo à tona de uma vez só. Ok, e o que causou esse desequilíbrio todo? A análise aponta para uma raiz bem antiga, os milênios de orgulho. Aqui, a gente tem que pensar no orgulho como a sementinha da separação. Sabe aquela força que faz a gente pensar eu primeiro, ou o meu povo é melhor que o seu? É essa mentalidade que acaba criando todas as divisões, as hierarquias e, claro, no fim das contas, leva direto para o conflito. Isso levanta uma questão, para a gente pensar mesmo. Se a base, o alicerce da nossa civilização foi construída em cima do orgulho, que tipo de prédio a gente está levantando? Será que é algo sólido, feito para durar? Ou será que é uma estrutura que, uma hora ou outra, está fadada a desmoronar sob o próprio peso? E a consequência mais óbvia do orgulho qual é? Pois é, o ciclo das guerras. A ligação aqui é super direta. A guerra não aparece do nada, né? Ela é basicamente a expressão física, a manifestação violenta, daquela separação que o orgulho começou lá atrás. É quase o resultado matemático da mentalidade de nós contra eles. E aí a gente é obrigado a olhar para a história e pensar: quantas vezes a gente já viu esse filme, hein? É sempre a mesma coisa. Uma nação se enche de orgulho, bate de frente com outra, e o ciclo de destruir e reconstruir tudo de novo se repete e se repete. Parece até aquela lição de casa que a humanidade simplesmente se recusa a aprender. Essa linha do tempo aqui resume bem a jornada, né? A gente tem o orgulho como ponto de partida. Daí vem a consequência, que são as guerras. Depois entra em cena o silêncio, que é como uma negação de algo maior. E a soma de tudo isso ao longo de séculos nos leva ao clímax, o limite. Beleza. Agora a gente chega no que talvez seja a causa mais profunda de todas, o silêncio sagrado. Mas esse silêncio não tem nada a ver com paz, com tranquilidade. É o silêncio da apatia. É a gente escolher ignorar princípios maiores, sabe? Agir como se nada fosse sagrado, como se não existisse uma verdade fundamental. No fundo, é como se a gente perdesse a nossa bússola moral coletiva. E a pergunta que fica é... Caramba, é uma pergunta forte. O que acontece com uma civilização que para de reverenciar qualquer coisa além dela mesma? Que perdeu aquele senso de admiração, de respeito por algo que é maior? Para onde uma sociedade assim vai? Então, a gente junta tudo, o orgulho, a guerra, o silêncio, e chega na conclusão daquela frase inicial. Chegamos no limite. É o ponto de ruptura. E é muito importante a gente ter a noção da escala de tempo aqui. Não estamos falando de uma crise que começou ontem. A ideia é que esse é o peso acumulado de milhares de anos de consequências. É uma pressão que foi aumentando, até se tornar simplesmente insustentável. E aí vem o clímax, dito de uma forma bem seca, bem direta. Chegaram ao limite. Ponto final. É uma afirmação de que acabou. O processo chegou no seu fim natural. Sabe aquela imagem da corda esticando, esticando até que, pá, arrebenta? É exatamente isso. E a gente termina com essa pergunta que fica martelando na cabeça. Se essa análise toda estiver certa, se orgulho, as guerras e o silêncio realmente nos trouxeram até um ponto final, o que vem agora? O que existe do outro lado desse limite? Um colapso total? Ou, quem sabe, uma oportunidade para uma transformação de verdade bem profunda? A questão fica aí, no ar para a gente pensar.